Dia, pessoal. Bom dia. Tá fraco, hein? Bom dia, pessoal. Bom dia. É uma honra ter todos vocês aqui para a gente fazer essa nossa leitura do que vai ser uma representação atual, do nosso contexto atual, da carta de Goffredo Teles Júnior, da Silva Teles Júnior. O professor Goffredo leu a Carta aos Brasileiros em Defesa da Democracia e ao Estado Democrático de Direito, dia 11 de agosto de 1977. Data 11 de agosto, data que é comemoração tanto do Dia do Advogado, que denota essa data justamente pela criação dos cursos de bacharel em Direito aqui no Brasil, iniciando em Olinda e no Largo de São Francisco e depois indo para Recife. E também o Dia do Estudante. E em 1977, dia 11 de agosto de 1977, Goffredo, que foi um dos professores do Direito Público da USP, do Largo de São Francisco, ele leu essa carta em homenagem e contrário a tudo que estava sendo colocado no regime ditatorial, contra o AI-5, contra a morte do jornalista Herzog e tentando colocar a esperança de um Estado democrático e de um Estado melhor, na qual a pluralidade vencia. Nos últimos tempos, os últimos cientistas políticos colocam que a nossa maior ameaça hoje à democracia, embora também seja a tomada de golpes militares e essas tomadas que a gente já está acostumado pela história, mas nossa principal ameaça à democracia hoje é a quebra e a desvalorização das instituições democráticas, o desmantelamento dos órgãos estatais, que tem por função estabelecer as funções essenciais ao Estado e às tutelas, e todas as instituições que regem o nosso ordenamento jurídico, que pelo governo atual, pelas conjunturas e por diversos movimentos de extrema direita querem cada vez mais desmantelar, querem cada vez mais desvalorizar, colocar como uma possível e uma eventual quebra, para que cada vez mais isso é o ponto de ruptura das democracias contemporâneas. E por conta disso, por conta desse estado de obscurantismo, e por conta da gente conseguir, de uma esperança da gente poder voltar ao Estado democrático pleno e com um governo que respeite a democracia, que respeite os preceitos democráticos, a pluralidade, a garantia dos direitos fundamentais, a gente convida o professor Hamilton Belotto, para ler uma carta que foi redigida pela Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, foi redigida agora com os preceitos e contexto atual, na qual praticamente todas as universidades públicas, em conjunto com a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, se uniram para ler hoje essa carta para todos vocês e a gente conseguir voltar um respeito à nossa democracia. Então o professor vai ler, daí depois eu vou passar um pouquinho para a Natália também falar um pouquinho, daí as falas, depois o professor vai ler e as falas ficam livres para todo mundo que quiser manifestar um pouco do sentimento que está tendo com relação ao contexto atual e se alguém quiser passar alguma mensagem para valorizar e respeitar a nossa democracia. Muito obrigado. Bom, como todo mundo sabe, não são tempos fáceis para a educação pública. E a gente tem que sempre mostrar que a gente está em ativa, que o movimento estudantil sobrevive e resiste, que é o que está escrito nessa bandeira. Nós temos que mostrar a nossa força, mostrar que o fogo do movimento estudantil ainda está aceso e que não vai morrer tão cedo. Enquanto eu estiver nesse bloco, o movimento estudantil no D34 não vai morrer. E eu tenho certeza que as próximas gestões também não vão deixar morrer. E a gente tem que sempre mostrar que estamos aqui pela democracia e pela educação digna. E eu também deixo claro que nós somos fora Bolsonaro, fora Ratinho Júnior. E nós não podemos deixar que eles acabem com a nossa educação. A gente precisa sempre lutar para que a educação, para a gente ter educação digna, né, porque é o nosso direito. Nós temos o direito da educação digna e da educação gratuita. É isso, agora eu vou passar a fala para o professor. Você segura o microfone aqui?
Eu falo no começo, na hora de ler. Eu quero dar um bom dia a todos os colegas, as colegas. Eu vou evitar citar nomes de candidatos à reitoria dessa universidade para evitar qualquer problema de ordem democrática, mas todo mundo já sabe quem eu sou, já sabe em quem eu voto e já sabe quem é minha esposa. Eu quero dizer a vossas excelências que é uma honra ver familiares aqui, alunos e alunas dos mais variegados cursos, fundamentalmente do curso de Direito, que hoje comemora a implantação no nosso Brasil, e dizer que sem a democracia o nosso curso de Direito não existe. Portanto, eu tive a honra de ser chamado aqui para repetir um dos momentos mais lindos da história e que me inspirou a fazer o curso de Direito, que foi a leitura do grandioso professor Goffredo da Silva Teles, em 1977. Naquele tempo nós vivíamos uma ditadura escancarada. Hoje vivemos ataques a essa democracia, com sinais de uma tentativa de uma nova ditadura que não será aceita pela população brasileira. Evoluímos e queremos liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de educação, liberdade de manifestação política, liberdade de orientação sexual, liberdade de se fazer ser humano na realidade. Passo então, pedindo o auxílio da minha colega aqui, para que segure o microfone, a fazer a leitura da carta que foi reformulada para esse momento histórico. Por gentileza, querido. Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 60º da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, o professor Goffredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, eu digo hoje do território livre da Universidade Estadual de Maringá, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios.
pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nossos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Nesse momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. Sumiu o som. Voltou? Desculpa. Eu vou na voz. Pega o outro microfone, tá funcionando. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições, está havendo boicote, não tiveram êxito, aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado das divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo São Francisco, repito, da Universidade Estadual de Maringá, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, democracia e do respeito aos resultados das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passam necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Comigo todos: Estado democrático de direito sempre. Estado democrático de direito sempre. Liberdade. Parabéns a todos e a todas.